Boa noite, Nilva. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Fernando. Aqui. Poema aqui da Nilva. Querer-te. Eu quisera a ti em alma, em delicadeza, em pureza, em dores, em conflitos existenciais. Eu quisera a ti em pecados, em noites internas, em dias ensolarados. Eu quisera a ti em inflorescências das dores, das cores tuas, sem exigir nada que não tiveste. Veio a primavera, o verão. Eu quisera a ti. De tuas mãos espinhosas, até os carinhos me fizeram chorar, ainda assim, me fizeram chorar. Ainda assim, na próxima floração, te trarei caliandras, do livro O Céu é o Cerrado, 2018. Veja bem, na fala anterior da Lourdes, já que o tema é a questão da autoestima, a gente sabe que a autoestima está ligada à questão psicológica, né, se não me falha a memória, mas também está ligada à questão mais material também. Também tem a ver com o meio, né, onde a criança, onde o ser humano se desenvolve, vive. Tanto é que foi citado, né, que colabora para a autoestima a questão do ser humano ter o mínimo necessário para sobreviver, né? O mínimo, um teto, um emprego digno, entre outras coisas. Pois bem, nós sabemos que em países como o Brasil, nós temos um grande serial killer da autoestima chamado desigualdade social, né? E essa desigualdade social, ela se expressa na educação pública de baixa qualidade, muitas vezes, quando comparada com a educação privada, numa saúde pública deficiente, né, no desemprego, também temos também a questão do racismo, entre outras coisas. Eu vou citar aqui, para ser breve, dois trechos de duas músicas para poder introduzir a pergunta. Uma é do grupo de rap Facção Central. A música é Abismo das Almas Perdidas. Abre aspas. Quantos Drummond na maca de alumínio? Fora da selva tem canibalismo e pobre é o prato do rodízio. A outra música é do rapper Criolo. A música é Subir o Dois Fiozinho, abre aspas. As crianças daqui estão de HK. Leva no sarau e salva essa alma aí. Fecha aspas. Então, a minha pergunta é basicamente o seguinte, para a Nilva, né, estendendo a Lourdes e o Pedro também. Vocês acreditam que a poesia, a literatura em geral, mas no caso da gente que é mais a poesia, ela pode cumprir um papel de resgate de a criança, o adolescente em situação de risco social, ao ter contato com a poesia, o trabalho com a poesia, o futuro dele pode ter um rumo melhor, ele pode ser alvo de um trabalho de resgate social? É isso. Eu começo? Nilva. Sim. Então, é bem interessante isso aí, né? A questão do resgate social por meio da poesia, porque já existe, né, projetos que funcionam e que estão resgatando meninos. O poeta Sérgio Vaz é um poeta de periferia e que tem um trabalho belíssimo lá em São Paulo, na periferia. Isso. E estão me ouvindo? Sim. Tá. E ele tem esse projeto e tem teatro e tem poesia e faz rap. E como que começou tudo isso? Eu fui à feira de Paraty, né, a Flip, e assisti uma conversa dele lá no Itaú Cultural. E tive o prazer de conhecê-lo de perto, porque eu sou muito fã dele, já por causa mesmo desses projetos que ele faz, né? De valorização, de fazer com que a criança, o adolescente, e principalmente os que estão nessa situação de risco social, tenham esse sentimento de pertencimento a uma comunidade
e há uma comunidade que não precisa viver só de tráfico, de drogas, de beber, mas que pode ser ter uma identidade, se identificar um pouco com a literatura e levar essa literatura para a vida. E ele faz esse projeto, ele tem projeto que apoiam ele lá com teatro, música. E como que ele começou a inserir? Ele tinha dificuldades, porque os meninos não queriam ouvir. E ele, certa vez, foi para a escola, né? Porque essa visão de que nas escolas é o local, é verdade. Nas escolas é onde a gente pode começar a inserir, né, as nossas ideias por meio da poesia e fazer com que essas crianças, esses adolescentes comecem a se expressar. Porque quando eles começam a se expressar, eles levam para a escola, até mesmo por meio da escrita, problemas que estão acontecendo e que a própria escola pode verificar. Na escola que a gente foi aqui, só voltando aqui para a escola, teve um caso específico de uma das crianças que a gente percebeu que ela estava sofrendo algum tipo de violência em casa, porque ela falava do medo de voltar para casa. E a gente levou para a orientadora, e a orientadora foi verificar isso, né? Porque na poesia dela falava disso. E aí ele faz esse tipo de trabalho lá, nessa periferia, e é um trabalho belíssimo, e ele tem resgatado muitos. Como que ele começou? Certa vez ele foi para a escola, chegou lá, ninguém queria ouvi-lo. E os meninos de lá têm assim, conhecimento de música, rap, funk, né? Então, é uma cultura deles mesmo. Então, ele perguntou se alguém gostava de poesia. E eles, não, mano, aqui ninguém gosta de poesia, não. Aí, poesia é chato. Aí ele perguntou, e de rap? Alguém gosta? Aí todos levantaram a mão. Aí ele, pois é, rap é poesia. Aí começou a recitar um rap. Porque antes dele ir, ele verificou, né, com o que é que aquelas crianças, com o que é que aquela comunidade ali iria se identificar. E foi aí que ele inseriu a poesia. A partir daí, ele tem as lives dele, eu assisto as lives dele, são lotadas de pessoas da comunidade dele. Meninos que começaram a visualizar um futuro mais promissor porque começaram a ler, começaram a entender o contexto em que eles estão inseridos, as possibilidades deles como negro naquele local, né? Até onde eles poderiam ir e que isso pode ser, o céu ainda pode ser, né, pequeno para isso, né? E o céu ainda não é o último, né, espaço que eles podem ocupar. Então, eles fazem isso e ele tem, junto com ele lá, vários meninos. Ele já resgatou, é um trabalho belíssimo. Então, eu creio que sim, a poesia. Tem gente que fala, a poesia salva. Não é bem por aí. Não é que a poesia salva. Eu penso que se você fizer um trabalho de conscientização, chegar como a Teodora estava falando aí, chegar na escola oferecendo algo que seja algo sem que eles pensem que, então, porque eles são revoltados, eles são crianças revoltadas, são adolescentes revoltados, porque eles não têm o sapato para ir para a escola, eles não têm comida em casa. Como é que você vem falar de poesia para mim? Entendeu? Minha vida é uma droga, é assim que eles falam. Meu pai está desempregado, meu pai bate na minha mãe. É uma realidade, muitas vezes, muito dolorida, principalmente nas escolas públicas. Então, o que é que nós podemos fazer? Ter zelo, respeito pela história de cada um e levar isso de uma forma leve, tranquila. No nosso coletivo, tem a Custódia Volney, que tem um projeto muito bonito chamado Literatura. Aqui em Brasília, ela vai também nas escolas, ela leva um livro de romance, ela doa esses livros, porque ela publicou pelo FAC, e ela doa 50 exemplares para a escola e propõe que a escola faça com esses alunos a leitura, né, incentive a leitura, e que depois a escola faça uma apresentação, né, esses alunos façam uma apresentação sobre o que eles entenderam. E esse livro dela fala sobre a história de Brasília, mas é um romance, né, que ela fez baseado na história de Brasília, no início de Brasília. E aí tem uma personagem que ela engravida e é a coisa mais linda da história dela. Muitas meninas se identificam com ela e todas querem fazer o papel da menina. E aí, o que aconteceu na última escola que a gente foi, que eu também participei com ela, que eu ajudei, né, assistenciei, eles fizeram a apresentação, gente, eles fizeram entrevista
com o personagem, levaram o aluno e fizeram entrevista com o personagem, eles fizeram novela com o personagem, eles filmaram, isso foi colocado no telão. É tanta criatividade que flui quando você leva, né? E aí eles fizeram novela e fizeram uma peça também de teatro. Fizeram o caminhão, sabe? Da época do início da Brasília. Gente, eu fico arrepiando, porque é por aí, é lindo demais. E foi, assim, fantástico. O que ela oferece? Em troca, um passeio em Brasília. Para quê? Para que eles conheçam, né? Eles conheçam o Memorial JK e comecem a entender que eles moram lá em Santa Maria, mas que aqui também é casa deles, né? Que eles podem sair de lá e vir realizações aqui. E aí eu acho que é por aí, eu penso que sim, a gente pode, cada um, mesmo com esse trabalho assim de formiguinha, é pequeno, mas você pode mudar uma vida, que seja uma vida, vai ser uma família que você vai mudar de alguma forma, levando a leitura, levando a consciência de que ele pode e que é por meio de ler, de procurar saber, por meio da curiosidade, né, das fantasias e dos sonhos que eles podem sonhar, né? Eu não me lembro do título do livro dela agora, se o Ismar lembrar, ele podia colocar aí. Alguma coisa com sonho. É lindo, sabe? Esse projeto dela também é muito bonito. Então a gente tem grandes exemplos, né? De que realmente funciona. Sempre que tem um professor que acredita na literatura, ele sempre faz algum projeto e esse projeto funciona. Quando eu terminei lá na biblioteca, a bibliotecária, uma pessoa muito sensível, ela me abraçava e falava assim: Nilva, foi tão bonito. No começo eles estavam tão resistentes. Você viu no final? Porque no final eles iam me abraçar, sabe? E eu não ia. Era automático. Eles iam me abraçar e me agradecer. O Preço de um Sonho, a Nara colocou. O nome do livro da Custódia. Então, é um romance belíssimo também. E ela tem esse projeto. Então, assim, tem gente fazendo, né? A gente às vezes não sabe, mas tem poetas preocupados, sim, com o social e acredita que pode, sim, transformar as vidas por meio disso. Então, é isso. Acho que eu falei muito. Lourdes Teodoro. Então, isso me lembra uma experiência muito parecida, né, com essa que ela relata, que é aquela de Santa Maria. Tem duas experiências que isso lembra muito, porque a escola de Santa Maria, no dia que eu comecei a falar, era a Semana da Negritude lá na escola, eles estavam marcando essa data, né, do 20 de novembro. Então, eu levei pôsteres muito bonitos sobre a África do Sul, vários países africanos, Burkina, Gana, Senegal, Angola, enfim, esses países mais próximos, Moçambique também e tal. E levei o livrinho Flores de Goiás para ser lançado lá, esse livrinho aqui, né? Que é de 1975. Pois bem, os alunos mais velhos, sabe, tipo essa faixa aí de 14 para 18, ficavam todos no fundão lá da sala, rindo, constrangidos, encabulados, né? E não conseguiam me escutar muito, né? E daí eu fiquei, e tal. De repente fiz uma brincadeira com ele. Falei: ei, pessoal aí do fundão, puxa, vocês estão tão longe, vontade de ter vocês aqui pertinho, não sei o quê. Vamos tentar vir aqui para frente? Uma coisa boba assim. A verdade é que funcionou. E eles vieram sentar na frente. E foram se descontraindo aos poucos, né? Porque no começo eles ficavam cochichando um com o outro, aquele negócio de negritude, preto, não sei o que, África. Estava soando bem desconfortável para eles, não há dúvida sobre isso. A maioria eram afro-brasileiros. Estavam realmente desconfortáveis, sem graça, sabe? Meio que sem chão. E aí foi soltando, foi ficando mais confortável, né? Até que realmente eles passaram a participar, a falar, a fazer perguntas. E no final, eu fiz o lançamento do livro, que ali foi vendido a R$ 5. E foi incrível de ver aqueles rapazes completamente mudados, né? Pedindo autógrafo, querendo foto comigo. Era uma outra coisa. Então, assim, ainda de novo, é o valor da palavra, o valor de trazer uma história que é reconfortante, uma história que valoriza cada um, independente de sua história familiar, quero dizer em termos de classe, né? Porque ali varia um pouco de classe muito pobre, de pessoas que não têm praticamente
nenhum recurso a pessoas de classe média baixa ou classe média simplesmente. Acho que, sem dúvida nenhuma, tinha essa variação entre os alunos. Mas, assim, todos acabam recebendo de forma muito homogênea isso que a gente traz, que é realmente um dom, né? Isso a gente vai ali, não está ganhando nada, senão o prazer de estar ali porque quer, né? Aceitou um convite e está ali para compartilhar alguma coisa que também a nós faz bem. Agora, uma experiência outra diferente é uma colega que estava fazendo um doutorado em psicologia no UNB e ela trabalhou com crianças seria da assistência social, sabe, que ficava aqui no CAGE e tal. E eram crianças, não eram adolescentes. Na verdade, ela trabalhou com crianças. Ele não estava no CAGE, mas estava numa instituição, acho que se chama Lar do Menor, alguma coisa assim, não me lembro mais o nome exato. E ela fazia um trabalho de construção de leitura, que ela chama isso. Ela não estava alfabetizando essas crianças, que algumas já eram alfabetizadas. Ela estava construindo o prazer de ler. Então, ela lia junto, ela pedia alguém para ler, não sei o quê. Ela tinha lá a sua metodologia de trabalho, que eu não venho ao caso agora. E me convidou para falar de um livro que eu fiz. Então, é claro que eu contei a história do livro, que eu viajei muitas vezes para a cidade, para conversar com os mais velhos, para ouvir a história. Não escrevi nenhum romance, fiz um livro fininho, né? Que eu chamei de antropologia poética, porque não é nem prosa rigorosa, não é antropologia simplesmente, não é a história do lugar nem da minha família. Eu achei que esse nome que eu inventei, antropologia poética, calhava bem para o livro e estou satisfeita com ele até aqui. Essa história, eu contei a história da produção do livro e li o livro inteiro, porque ele é pequeno, né? Para aquelas crianças. Era entre criança e pré-adolescência, né? Pois bem, quando a gente termina essa experiência, o que cada um deles quer? Escrever a própria história, a história da própria família. Então, isso é lindo, isso foi uma coisa linda que ela foi conduzindo lá, como pôde conduzir, eu não sei o final, mas eu sei que dali eu saí com mais de 90% das crianças expressando o desejo de escrever também uma história assim, que seria a história da sua família, e seria a história da sua vida, e seria os acontecimentos que foram marcantes na história da família, que ali um trazia algum acontecimento que poderia ser o começo da sua história, alguma coisa assim muito apaixonante mesmo, que pode ser essa experiência, né, de falar de literatura com crianças e com jovens. Eu acho que é o espaço, como disse a Nilva, né, o espaço da escola é um espaço muito privilegiado, que nós que escrevemos podemos cada vez mais tentar investir. Eu estou muito dedicada à psicanálise, querendo cada vez mais me dedicar mais à terapia comunitária, que eu penso que nessa quarentena, o Covid-19, que atinge também, sobretudo, em grande parte, atualmente, a população pobre, a população negra, brasileira, né? E a gente está precisando muito de dedicar mais a essas pessoas, essa atenção também de saúde emocional, né? De cuidar, de olhar para o sofrimento em grupo e tentar contribuir também com essa dor que é imediata e que eu acredito que vai durar um pouco mais e, enfim, eu espero poder contribuir um pouco mais com isso. E não tenho feito esse trabalho em escolas mais, por conta da minha própria clínica, né, que me mobiliza bastante, mas cada vez que eu tiver a oportunidade de estar numa escola, vai ser com muito prazer que eu vou estar compartilhando o prazer de escrever e de ler, né? Porque é uma outra coisa a ser estimulada, é o prazer da leitura, é descobrir aquele autor que você ainda não leu, tanto de prosa quanto de poesia, né? Inclusive, escritores afro-brasileiros, a gente vê que há escritoras de crônicas, que eu gosto muito, como a Cidinha Silva, e é um nome que eu não ouço repercutir tanto, né? No entanto, as crônicas dela quase todas estão falando de racismo no dia a dia, e é uma autora que escreve muito bem, né? E que merece ser mais lida, mais comentada, mais divulgada, né? Claro, não está na mídia oficial, porque para estar lá a gente tem que ter um grau
talvez, de neutralidade, que às vezes é até imposto, né, para você, questão de espaço, etc. Mas, enfim, escrever, divulgar, compartilhar é vital quando a gente ama a literatura, né? É isso. Obrigada. Pedro? Bom, tem algumas coisas que foram comentadas que são bem interessantes, pensando na minha prática e no meu trabalho, né, como artista da palavra, como poeta e como educador que tenta trazer o entrelaçamento disso. Em 2019, no começo de 2019, eu e a poeta Tatiana Nascimentos desenvolvemos um projeto chamado Escrevivências, a partir do conceito da Conceição Evaristo, de escrevivência, e nós fomos para o Gama e nós propusemos uma parceria com o SESI, numa escola do SESI que tem o projeto Vira Vida, que é justamente para acolher e trabalhar em horário integral com adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Essas vulnerabilidades sociais, algumas são bem pesadas, porque não se trata apenas de uma questão econômica, mas também de uma questão de violência sexual e etc. O nosso trabalho foi desenvolver algumas oficinas e ajudá-los a diagramar e a fazer mesmo o seu próprio livro. A Tatiana da Padeiro Editorial, né, que é por onde foi publicado o livro Afroqueer, e aí eu não tive a oportunidade de mostrar, mas ele é todo artesanal, tá vendo? Eu mesmo corto, eu imprimo a capa numa gráfica rápida, tipo, copiadora, Xerox, que eu fiz a arte, né, com um amigo design e tal. Essa arte é de um artista de grafite de São Paulo, o Thiago Consp, e daí eu mesmo dobro com a tábua de carne, assim, para fazer o bico do livro. E aqui eu costuro o livro. Meu pai vai com a furadeira e eu vou depois com a linha e costuro. Enfim, acho que eu fiz uns 200 livros assim, minha mão, nossa. A Tatiana, experiente, fez uns 500 já desse, assim, numa tacada só. E ela me ensinou, né, como fazer. E é isso que eu acho tão importante. E a gente resolveu levar o que a gente aprendeu e o que a gente sabe fazer para ajudar economicamente até esses adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente fez algumas oficinas, tinha alguns encontros semanais em que a gente tinha sobre escrita criativa, depois sobre a questão da diagramação mesmo, o uso do computador no Word, como eu poderia fazer essa diagramação, e depois a confecção das capas, a pintura das capas, e como eu queria que nessa diagramação ficasse o livro, poema, conto e tal. Infelizmente, a gente não conseguiu levar o projeto com todos até o fim, mas aí, muito importante, esse projeto era para, dentre essas pessoas, jovens e adolescentes negros e LGBT. Então, em sua maioria já eram negros, só pela condição de vulnerabilidade social. Isso reflete, né? É fácil ver como reflete na questão da negritude. E tinha algumas pessoas, alguns meninos e meninas brancos também, e que se identificavam ou como LGBT, ou como negros LGBT, ou mesmo sendo negro e hétero e tal, enfim, não tendo essa vivência, eles se identificavam assim já desde muito jovens, né? E a gente abriu pensando neles enquanto a vulnerabilidade da vulnerabilidade, para que a gente pudesse expandir, né? Depois. E foi muito interessante porque eles primeiro começaram falando e escrevendo das suas próprias vivências. E aí a gente percebeu que as vivências eram muito pontuais em algumas questões muito pesadas. Dava para ver que era uma coisa de violência. Então a gente tentou, nesse processo de escrita criativa com eles, e até depois da escrita poética, não se nomear, né, criar pseudônimos, se por acaso fosse falar da própria história, trabalhar isso de maneira ficcional. Mas isso foi tão importante e, ao mesmo tempo, desafiador, porque a gente foi
impacto para a própria direção da escola, porque não achava interessante que se expusesse, mas ao mesmo tempo a gente entendeu que não era uma exposição, uma vez que era ficção, ou que era usados pseudônimos, enfim, não dava para saber exatamente quem é. Então. Mas enfim, né? Com esse tipo de pressão, a gente conseguiu só que uma ou outra pessoa fosse até o fim do projeto e realmente fizesse o livro, e foi muito legal, porque essa pessoa desse projeto específico, a gente repetiu ele depois na estrutural, esse projeto, que aí sim a gente conseguiu ter um alcance maior, mas enquanto vinculado a uma escola, e aí voltando que a Nico falou, né, da importância da escola, foi difícil, ao mesmo tempo que era importante, foi difícil por causa desses entraves burocráticos em termos de lei, no sentido do que o ECA diria sobre exposição da vulnerabilidade social desses adolescentes menores de idade. O que a gente não entendeu dessa forma, mas é um desafio, né? Pelo menos a gente conseguiu atingir 1 ou 2 que da turma seguiram adiante. Porque já iam fazer 18 anos no final do ano, então, né? Resolveram continuar, falaram que queriam continuar, e foi incrível para eles. Porque o projeto não era só fazer um livro, mas fazer, ter assim, uma tiragem pequena, 30 livros, que a gente arrecadando fundos e tentando parceria até com o Simpro, pessoas que a gente conhecia em determinados lugares, injetar, e até fazendo também Adote um Escritor, como eu consegui alguns parceiros que adotaram o escritor. Com R$130 era possível produzir 30 livros, com capa feita de papelão, costurado, e com tudo isso feito numa copiadora normal. Então, para cada um ter 30 livros e poder depois vender a R$30 os seus livros, já era algum dinheiro para quem tinha dificuldade econômica, né, na família e tudo mais. Era uma coisa incrível para eles ficarem extremamente empolgados. A gente conseguiu, então, chegar ao fim com 2 desses, foi muito importante para eles, né? E tem os seus livros publicados, né? E como autopublicação, mas com a parceria com a Padê Editorial. E depois a gente replicou esse projeto na estrutural, né? Porque aí a Padê Editorial já estava dentro de um edital do Fundo Elas, então, que era para trabalhar com mulheres trans, e lésbicas e negras e bis, e somente mulheres, né? Então, eu fiz uma oficina sobre crônicas e contos para esse grupo dentro desse projeto, lá na estrutural, foi dentro do CRAS da estrutural, e aí foi muito legal ver jovens, né, de vários, enfim, níveis de escolaridade juntos na mesma sala, jovens no ensino médio, jovens um pouco mais velhos já na faculdade, tudo interagindo e entendendo que era possível publicar um livro, que era possível fazer literatura acontecer, falar das suas vivências. Então, falar da força da palavra para mim é falar também da força da vivência, porque a minha experiência com a palavra é mostrando vivências, narrativas, histórias de vida que se transformam e que reverberam socialmente, porque isso também foi importante. Eu vi que isso foi importante para eles, assim como era importante para mim. Então, ter uma menina trans que escreveu sobre os processos de transição do corpo e de transfobia, e também falar a respeito disso na sociedade, das suas vivências, ou ter um rapaz gay ou uma menina lésbica falando de vivências amorosas e afetivas, porque era o que realmente batia no peito deles, e transformar isso em poema, e transformar isso em prosa, foi uma experiência incrível. Mas voltando um pouco ao que a Nilva falou sobre como, no começo, quando o poeta chegou na escola, né, acho que o Sérgio Vaz é isso, se não me engano, e os alunos, não, poesia não, aqui não. Mas isso tem a ver, eu acho que a gente precisa voltar e tentar problematizar o que é que nós temos, eu sou professor de língua portuguesa e literatura, por que temos e precisamos mostrar exclusivamente o cânon e, se der tempo, o que não está no cânon. Porque
É isso, é hegemônico, né? Isso é hegemônico, isso foi traçado dentro de uma linha de educação europeia e que reverbera no Sul, né? Pensando no mundo, Norte-Sul, e que é uma educação eurocêntrica e que tem a ver com o que se estabelece por determinado grupo, de determinada classe, que detém determinado poder e que é capaz de dizer o que é importante ou o que não é, como se essas vivências outras que não estão, né, no cânon não fossem importantes ou não significassem. Tanto é que a identificação desses meninos aí, como a Nilva falou, pela poesia se deu no momento que perceberam que isso fazia parte do rap. O rap é cultura da periferia, o rap fala de histórias de vida, o rap critica a sociedade a partir das vivências pessoais daquele que faz o rap, ou do seu olhar sobre o mundo fazendo rap. Então, dizer que isso é poesia é dizer a poesia não é o cânon, não é só o que mostra o cânon. É importante saber o cânon porque todo conhecimento produzido pela humanidade é necessário que toda a humanidade tenha acesso. Ora, se a gente negar isso, a gente está, né? Não poderíamos negar. Mas que é possível fazer tudo isso, eu acho uma pena que a gente só consiga fazer isso por meio de projetos, que isso não esteja no currículo. Esse é meu questionamento. Falar de poetas da cidade não está no currículo. Falar de poetas periféricos ou trazer uma poesia do rap não está no currículo. Aí os professores do ensino médio trabalham, porque vai cair no PAS, mas não porque está no currículo. Porque quem faz as provas do PAS, da UNB ou do Enem, né, teve, né, que eu não sei mais se vão ter daqui para frente, enfim, não vou nem questionar, mas sempre teve, até então, não sei como está sendo daqui para frente nesse governo, mas uma consciência de pensar essa outra literatura, esse outro viés de literatura, esse outro viés de poesia, pensar a música como poesia, né, também, ou pensar o que problematiza socialmente uma música, assim como uma poesia problematiza, e trazer isso e meio que obriga o currículo a se encaixar nisso, mas o currículo em si não traz isso, né? Traz assim, não, é isso aqui, ó, literatura, ó, escolas literárias, esses autores aqui, né? E isso eu acho que não representa em si o que seja a literatura e o que seja a poesia. O poeta tal representa a poesia na fase tal. E todos os outros que escreveram poesias não são nada, né? Não representam. Por que não representam? Porque existe uma força que diz o que representa e o que não representa. E aí é nesse ponto que eu penso que é necessário esses projetos, e que pena que são apenas por meio de projetos e não no currículo, volto a dizer, que vão dizer que existem outras vertentes e outras formas e outros olhares, né? Olhares de si para um grupo que é apagado, é silenciado. Esse grupo não existe, por isso que a gente não fala dele, mas ele existe, ele está lá, né? Eu fiz um trabalho quando eu levei as crônicas de Cidinha da Silva para minhas turmas do primeiro, segundo e terceiro ano, e a Luz até citou a Cidinha da Silva, e muitos contos dela falam de vivências lésbicas e vivências negras a partir de uma visão de religiosidade afro-brasileira. E eu levei esses contos, e eu fui muito criticado, não só, né, pelos alunos, pela coordenação. Então, e eu precisei colocar, tá vendo? É isso. A gente traz uma coisa que não está hegemônica, que não é do currículo, porque a gente entende que é preciso ir para além do currículo explícito e trazer muitas outras coisas que têm a ver com as vivências daqueles alunos que estão ali, porque eu trabalho numa escola de periferia, e a gente recebe o que em troco? Né? A reprodução hegemônica dizendo o que é que tem que ser e por que eu estou errado em ter feito aquilo daquela forma, porque não era cânon, não estava no roteiro ali do currículo, não vai cair no PAS, não vai cair no Enem. Eu acho que a gente precisa o tempo todo problematizar isso e pensar nessas vivências. Entender também que essas realidades não são apenas periféricas. A violência, o tráfico de drogas não está na periferia, ponto. Ele está na sociedade como um todo. Jovens de ensino médio, de faculdade, enfim, particulares, de classes altas, estão extremamente mergulhados nas drogas,
na violência doméstica. Isso não é um contexto da periferia, nunca vai ser um contexto social, que todos nós precisamos enfrentar juntos. Talvez a literatura, a nossa literatura, enquanto pensar em projetos que levam uma escrita não hegemônica e falam de vivências e falam desses novos olhares a partir de outras coisas que agradam e traz muito um apaixonar-se pela poesia, um apaixonar-se pela literatura da parte dos jovens, a gente deva pensar levar não só para as escolas de periferia, para grupos de periferia, mas levar também para todos os outros lugares que a gente conseguir entrar, para as escolas que não são de periferia também, se for possível fazer parceria com escola particular de Zona Nobre, vamos também, porque jovens estão sofrendo e vivendo esses dramas da pós-modernidade, entende? Jovens estão vendo suas mães apanhando dentro de casa, não só os jovens da periferia, mas como um todo. E isso reverbera muito, e eles não vão conseguir lidar com isso, tanto quanto os jovens da periferia também não vão. Então, a gente precisa pensar em como ampliar isso, né? E dizer que a literatura pode resgatar, né, essas pessoas desses contextos, independente da condição social que elas estejam, porque existem sofrimentos que fazem parte de várias classes sociais, como a violência infantil, a violência doméstica, a violência contra a mulher, o uso de drogas. Tudo isso a gente pode, eu acredito que é possível fazer pela literatura, se a gente traz essa vivência pessoal compartilhada com os gostos daquele nosso público juvenil, e a gente fazer essa interação, assim como esse poeta Sérgio, que a Nilva falou, fez, né? Não, você não gosta de poesia? Olha aqui a poesia. E aí teve o chamamento para a poesia. A poesia em si, ela não vai resgatar, mas é como a gente trabalha a poesia que vai resgatar. Inclusive aquilo que o aluno olha e fala, nossa, como isso é chato, mas se eu mostro o contexto e trabalho isso e trago para a vida, ou penso numa reflexão de alguma maneira diferente, talvez isso seja o que realmente faz acontecer. Então, não é só a poesia em si, mas é como eu uso essa poesia dentro de um projeto que envolve a vivência desses jovens e tal, ou até não jovens, né? Porque eu tive a poesia me transformou, me mudou depois de adulto, né? Então, eu acho que também é possível pensar nessa outra geração. Talvez até a terceira idade, né? É isso. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Bem, nós vamos, então, tentar fazer assim. Já é o avançado da hora, nosso tempo está basicamente estourado, mas vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda parte. Lúcio Teodoro, depois a poeta Nilva Souza e depois o poeta Pedro Igor. Cada um falar um poema. Após isso, cada um pode fazer uma pergunta, se desejar, só botar a mãozinha que a gente passa as perguntas para ele. Lúcio Teodoro, por favor. Está sem som, Lourdes. Está sem som. Está sem som. Agora sim, né? Agora começa o poema que ficou só feito mudo. Então, eu disse que você pediu um, eu vou falar um e meio, porque um é bem pequenininho e o outro é maior. Você pode tudo. Tá bom? Okay. Obrigada. E esse poema aqui eu dedico a todas as meninas afro-brasileiras, as meninas negras, as meninas pretas, as meninas morenas, as meninas como eu fui menina. Então, é colo para quem precisa de colo. Colo para quem precisa de colo. Quando chego da escola, mal passo a porta da entrada, jogo a mochila, despenco em minha cama e hoje não quero comer. Tô sem fome. Eu logo invento para me deixarem morrer de tristeza, de tanta raiva e um pouquinho de ciúme. Logo vem meu anjo bom, de meu céu particular, mão direita em minha cabeça, começa a me cutucar. Foi aqui? Foi ali? Onde foi se machucar?
Foi no cabelo? No nariz? No tom escuro da pele? Foi no grau de melanina? Foi na trança de raiz? Até que eu caio no choro, indo nela me aninhar. E o calor do seu abraço, o som macio da voz, me traz um novo sentir. E vou com ela jantar. E meu irmão me pergunta, o que foi? Estava chorando? Eu, chorando, nem pensar. O outro poema que eu quero ler é dedicado a Cláudia Silva Ferreira, que é uma moça, uma mulher negra, que no dia 16 de março de 2014 saiu de casa para ir à padaria e morreu vítima de uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no Morro da Congonha, na zona norte do Rio. Voltar é renascer. É um sonho onde ela estaria voltando até a África para conhecer um pouco desse passado, para viajar de avião, para explorar o mundo. Deixei o porão do navio, ficou-me o verde na copa das árvores. O branco reluzente da praia me alfinetava os olhos acomodados ao sombrio. O ar puro, um banho em meus pulmões. Lembrança? Um vozerio expansivo enchia o ar. Tosses, gemidos, vômitos, arranhões, soluços. No convés, alguns pareciam felizes. Eu não sabia onde chegava. Acorrentada ainda aos ferros, lembro que o sal da água fazia arder o que doía, mas nada podia impedir que eu apreciasse a beleza da costa, do verde, do ar puro, desse sangrento mar. Nada impedia que eu me lembrasse da árvore do esquecimento, do portal das 9 voltas, da porta da viagem sem retorno, do último torreão antes do embarque. Pelas boas lembranças, eu lá voltei. Não pelas águas, que neste mar tem muita mágoa. Voltei pelo ar, acomodada às turbulências. Rever nos fortes de Gana, Senegal, Antilhas, Angola, as marcas digitais dos brancos, registros da absoluta indiferença à nossa humanidade. Costa do Ouro, do Marfim, dos escravos, no Museu do Dondo, no Castelo Elmina, nas casas grandes de Gorê. Lá estão os ferros. Neles nos enfileiravam os tornozelos, os pescoços, os punhos, as balanças. Nelas, após dias de dieta rigorosa arrastados pelas savanas, nos pesavam os ossos, seguros de que não nos rebelaríamos. E como mesmo assim uns de nós se rebelassem, lá estão as solitárias, onde os rebeldes esperavam a morte, sem água, sem pão, sem ar. Em Elmina, a sofisticada alcova, onde os mercadores brancos violentavam jovens púberes e belas mulheres. Amplas janelas debruçadas sobre o alto mar. Os charutos, os stool, as ricades, uma velha espingarda, símbolos euro-africanos de poder. Tudo, tudo em nossa dor vestiu contraste. É isso. Obrigada. Lindíssimo, lindíssimo. Eu li esse poema, segundo, muito bonito. Lindíssimo. Obrigado, Lu. Obrigada, Jorge. Nilva Souza. Primeiro eu queria dizer que o Josair, ele colocou o link aí, ele colocou o PDF do livro, tá? Eu não sei quem estava pedindo, do Vozes Poéticas, mas eu sugiro que todos dêem uma olhada, que são poetas aqui de Brasília, né? Tem poemas belíssimos. Eu vou recitar o poema Alma Incolor e vou ousar cantar o refrão. Oba! Alma que tem cor não merece a pele que veste. Alma que tem cor não merece
a pele que veste. Rasga tuas falas imprudentes, arranca sem anestesia teus dentes. Quem sabe entenderá do outro a dor. Não me venhas com discursos de amor, se te deitas com tuas belas falas, que de nada serve a não ser para desfrute do ego que carregas como troféu. Fecha teus olhos, não te servem para ver além do que enxergas. Pisa nos teus gritos, repensa tuas atitudes. Se branco, negro, índio, pardo ou incolor, faça uma prece assim. Alma que tem cor não merece a pele que veste. E se de nada adiantar a prece, por favor, dê à alma a oportunidade de olhar a outra alma, não por teus olhos e conceitos, mas como a alma de uma criança, que ainda não impregnaram nela tabus, cores, dores, feridas, preconceitos e desamores. Quem sabe, enxergarás que o passo maior de uma alma é amar sem enxergar, já que ver pode te sugerir escolher amar por cor da pele. Então, faça comigo essa prece. Alma que tem cor não merece a pele que veste. Alma que tem cor não merece a pele que veste. Alma que tem cor não merece a pele que veste. Poesia não tem cor, tem amor incolor. Quero fazer aqui um Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Muito obrigado, Nil. Bonito, muito bonito. Pedro Ivo. Opa. Bom, esse poema que eu escolhi representa muito o meu livro. Ele chama Quirlombo, que é o conceito da dissidência dentro de um conceito de se aquilombar. No meu quirlombo tem preta sapatão, tem preto viado e muita gente transpreta. Gente preta sexy, gente preta bi, não binária preta. No meu quirlombo também tem essa gente com pouca tinta, retinta negra, e todo mundo junto canta, dança e reza, bate tambor, batuque, molocô, mina nagô, candomblé, umbanda, xangô, lê a Bíblia e faz oração, saúda Meque, recita o Corão ou não professa crença nem religião. No meu quirlombo ninguém levanta bandeira branca comunista, capitalista, vigarista, oligarca, escravista, cis heteronormativista, porque meu quirlombo é projeto de vida, mira Palmares, saúda o continente e se transforma toda hora em diáspora revivida, reescrita. No meu quirlombo sou porque somos, mas também somos porque sou, como me disse um dia a poeta Tatiana Nascimento. Muito bem, muito bem. Então, está aberto para as perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta a um dos nossos convidados. Esmar? Oi, Jorge. Diga, Esmar. Jorge, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aliás, vou fazer logo duas, porque eu vou conciliar aqui para a Nilva. Pode ser? Pode, claro. Então é o seguinte, olha só. A Nilva é gestora do Celeiro Literário Brasiliense e eu queria perguntar para ela, porque ela já falou tudo que eu ia perguntar, então eu quero perguntar para ela qual a importância do celeiro ou de ela participar como gestora do celeiro, qual a importância disso para ela como poeta? Porque o celeiro é engajado politicamente, eu não sei se caiu. Não, está tudo em ordem. Estão me ouvindo?
Sim. Sim, então é o seguinte, olha só, então o celeiro é engajado política e socialmente. Como ela disse, o celeiro vai a escolas, o celeiro ocupa as praças da cidade, e como frequenta feiras e bienais, né? E acolhemos aqueles escritores que precisam de espaço. Cito aqui um fato ocorrido na última Feira do Livro, que acolhemos uma escritora venezuelana que estava sem espaço lá, ela foi acolhida no celeiro, né? Principalmente pelas meninas do celeiro, Nilva, Custódia, Nara e outras. E aí a segunda pergunta que eu faço para a Nilva é o seguinte, porque eu ia perguntar se é porque ela foi a organizadora do Sarau Não ao Feminicídio, né, que ela levantou essa bandeira, e eu queria perguntar, então, aquilo que ela já disse, se ela ia continuar com o projeto, ela disse que sim. Então, eu pergunto, vai continuar com o projeto, mesmo virtual? Essas são as minhas duas perguntas. Agradeço a todos os presentes e deixo o meu abraço. Obrigado, Ismar. Então, Ismar, obrigada, né, pelas perguntas. O celeiro, quando eu estava, né, nesse processo de procurar uma galera, digamos assim, né? Então eu andei por outros grupos e tudo. E quando eu encontrei o celeiro, eu encontrei além da poesia. Eu encontrei seres humanos que se preocupam com o outro e que querem que a poesia, que querem incentivar pessoas, que querem, por meio dessas nossas ações, né, culturais. E eu me identifiquei muito, as meninas me recepcionaram muito bem, a Nara está aí presente, e a Nara foi uma pessoa que me recepcionou muito bem, carinhosamente. E então, assim, foi um divisor de águas na questão da minha identidade, né, literária. Eu já tinha me identificado como uma poeta, eu também não escrevi assim como o Ivo estava dizendo aí, eu também não escrevi, meus livros eu publiquei o primeiro em 2015, que foi um e-book, e em 2017 que eu vinha publicar o outro, né, impresso, que foi o Luz do Invisível. Eu já escrevia, já desde sempre eu escrevia e deixava guardado, então eu tenho muitas coisas escritas, músicas e tudo que eu fazia e deixava escrito na agenda, mas não tinha me identificado ainda como uma poeta. Até que me identifiquei, já sabia quem eu era, né, na questão literária, e encontrei o Celeiro Literário. Então é um coletivo de poetas, que inclusive até o Jorge Amâncio faz parte, participa com a gente, quando a gente faz saraus, faz alguma ação, né, nas praças, em escolas, em faculdades, que a gente também faz. Então o Celeiro, para mim, ele como que ele me ajuda em todas as áreas. Ele me faz ter o sentimento de pertencimento a um grupo com o qual me identifico. Lá temos críticos literários, temos editora, né, que o José Soter também faz parte do nosso coletivo. Então, quando a gente escreve um poema, tem pessoas que nos ajudam. O próprio Ismar, ele faz algumas críticas construtivas, né, com o intuito de contribuir para que seu poema fique melhor. A gente se ajuda dessa forma. Então, assim, o coletivo, para mim, assim, nesse momento, então, em que a gente está na pandemia, a gente continua se falando, a gente faz reunião, eu faço as lives, convido os amigos para poder falar, e a gente, então, é assim como se fosse um oxigênio para minha alma, certo? E quanto ao projeto do feminicídio, eu vou fazer um sarau virtual, não ao feminicídio, né, não à violência doméstica, de resistência mesmo, e vou convidar os poetas que fazem parte do e-book, e quem quiser participar, eu vou divulgar isso nas redes sociais, vai ser para quem quiser participar, porque eu faço a live, e quem estiver online vai né, falando eu quero, eu coloco para poder recitar, a pessoa entra e é ao vivo, e eu pretendo sim continuar, e no momento que é possível fazer esse sarau, né? E talvez o projeto da arte terapia também poderia ser possível. Então, mas eu pretendo sim, e depois eu pretendo continuar também, tá? É isso. Eu quero dizer do livro, eu já falei, né? E quero dizer que esse poema que eu recitei e cantei foi feito para os homens que eu mais amo, que são negros, o meu filho e o meu esposo, tá? E, claro, né, eu amplio a todos como homenagem, tá bom?
Obrigada. Obrigado, Nilva. Alguma pergunta? Josafá, partindo para os finalmente. Que bom, de repente, ter recebido essas 3 figuras nobres e ter oportunidade, exatamente, que eu acho que não precisava nem falar, né, filosoficamente ou sociologicamente ou antropologicamente sobre identidade e estima, já que todos, de certa forma, trataram isso como que fazem, né? E eu acho que o mais importante que deu para entender de todos eles estaria subscrito num poeminha bem pequenininho, que diz assim: quando calo o que penso, existo por mim coagido. Só na poesia existo íntegro. E eu acho que é por aí, essa questão da autoestima, da identidade, dos 3 convidados, é o caminho mesmo, né? E me sinto satisfeito pelo contato, pela conversa, pelas respostas, pelas perguntas e pela interação de todos nós. Muito obrigado, Nilva, muito obrigado, Pedro Ivo, e muito obrigado, Lourdes. Grande abraço. Obrigada. Antes de passar para o Fernando Freire, diga, Narinha. Oi, obrigada, Jorge. Eu gostaria de falar com Pedro Ivo. Eu fiquei muito tocada, né, com tudo que o Pedro falou. E deixa eu procurar ele aqui na tela aqui. Oi, Pedro. Oi. Cadê você aqui? Então, Pedro, te ouvindo falar, eu lembrei que antes da pandemia havia conversado com algumas pessoas do celeiro de uma ideia de fazermos um sarau, né? Na Esmar, você está lembrado aí? Um sarau em que nós tivéssemos um sarau no Dia da Mulher, né? No Dia Internacional da Mulher, com a presença de poetas mulheres que, como você falou, né? Que estão mulheres trans, mulheres que não estão, como é que você falou, no cano, né? Que estão fazendo aquilo que a sociedade tradicionalmente aceita e estão fazendo poesia. Então, para conhecer um pouco mais, assim, primeiro para ter essa oportunidade de ter o espaço para participar e se colocar. Segundo, para a gente conhecer essa poesia, essa fala poética das pessoas que estão nesse movimento que a sociedade, ainda mais hoje em dia, não aceita ou até ignora de uma forma cruel, né? Então, eu queria te dizer assim, que foi muito importante para mim te ouvir que você trabalha com essas pessoas, que existe toda essa força, essa intenção de se colocar, e que eu vou continuar com essa ideia de que a gente possa estar juntos aí, como tem que ser, como deve ser, ouvindo. E, assim, lembrando de uma fala do Mia Couto, né? Ele disse que a poesia é inovadora quando ela é transformadora, mais ou menos isso. Eu acho que ela só é mesmo transformadora se ela tiver a voz do que é transformador na sociedade. Então, não é uma questão de forma nem de formato, mas uma questão de ouvir realmente o que a sociedade tem a dizer, né? Então, eu só queria dizer isso. Assim, eu acho que não tem nenhuma pergunta que acrescente mais ao que você falou. Você falou muita coisa e eu gostei muito de ouvir. E que agradeço. Agradeço. Aproveitando, já que você falou dessa ideia, né, de trazer essas pessoas trans, mulheres trans, se vocês forem ainda levar isso à frente, tomara que leve, vai levar, ano que vem a gente vai ter esse sarau já sem Covid, entendeu? Mas quero que aqui, fazendo esse momento aqui de me aquirlombar com os meus, mas eu quero indicar desde já alguns nomes, depois posso passar também, mas é muito importante.
O primeiro poema, que foi o que o Jorge trouxe, que é de Kika Sena, uma mulher trans preta, né, que foi o Sereia Vulcânica. Maria Léo Araruna, Diana Salu, que trabalha com quadrinhos, todas essas são mulheres trans que eu estou te falando. Né? Maria Léo Araruna trabalha com poesia fantástica, Diana Salu, que trabalha com quadrinhos e poesia, e faz os quadrinhos à mão, e publicou tudo assim, os quadrinhos desenhados à mão, com as poesias, tá bem interessante. Tatiana Nascimento, lésbica, também quero indicar, né? Também vai junto, mas não trans, mas acho importante, porque ela é que publicou todas essas outras que eu falei, né? A Cati Souto, que é não binária, enfim, são pessoas trans que eu poderia indicar e que Tatiana Nascimento tem esse trabalho fantástico de publicar essas mulheres trans junto, né? Apesar da Padê Editorial publicar somente pessoas negras LGBT, mas o foco são mulheres LBT, né? Lésbicas, bi, trans. Então, ela no site da Padê, olha aí, Tati, já estou divulgando esse trabalho, que é minha editora, né? Então eu vou fazer, olha a Tati. Então ela tem o site da padê.lgbt e lá tem todas essas escritoras e o trabalho delas, e tudo artesanal, e tudo, todo do jeito que eu fiz o meu, que ela me ensinou, ela ensinou a elas também, e elas mesmas, as próprias autoras, fazem o seu trabalho junto com elas, sentam na mesa, produzem seus livros, levam para saraus, sarau na Ceilândia, sarau no Paranoá, sarau no Gama, enfim. E esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho que a gente tem feito, e que eu entrei como o primeiro gay publicado pela Padê Editorial, então ela estava publicando só mulheres LGBT. E aí eu fiquei muito lisonjeado e tal, então agora ela começou esse trabalho de também publicar homens e tal, vai publicar homens trans também, então isso está sendo bem interessante esse trabalho, né? De fazer algo artesanal, de fazer algo a baixo custo e ajudando essas pessoas que estão à margem da sociedade. Sim. Ok, Pedro. Os três mal-amados passam o contato do Pedro para a Nara, se assim ele permitir, ok, Pedro? Posso passar o seu contato direto para a Nara, ok? Pode, claro. Fernando Freire, vamos aos finalmente. Pode som, Fernando? Sem som não vai, né? E é o mais novo de nós. É o mais novo de nós que esquece o som, né? Alumbramento. Um céu assim tão lindo, tão vívido, tão azul, no norte, no sul, suspenso sobre vivos e mortos que contam a história da cidade. Um céu assim, tão único, tão estonteante, tão perto, tão distante. Um céu assim é malvadeza, um mundo tão feio, coberto por tanta beleza. Obrigado, Pedro, pela presença, Nilva, Lourdes, por terem abrilhantado nossa noite aqui. Grande abraço. Obrigada. Gente, vou ser franco, foi o bate-papo mais longo que nós tivemos. E se eu deixasse aqui, eu creio que a coisa viraria à noite, né? Porque não falta assunto. Poxa, né? só uma palavrinha. Diga. Uma palavrinha rápida. Claro, claro. Uma palavrinha rápida dirigida ao Pedro Ivo, e que eu fiquei muito sensibilizada, né, com toda a apresentação do Pedro Ivo, que eu já conhecia um pouquinho, mas eu conheci bem mais profundamente, né? Graças a que bom, nem sabia que você conhecia, ficou tão lisonjeado agora. Sim, eu agradeço muito ao Jorge Amâncio, aos três mal-amados, né, pela oportunidade, Jorge, Josafá, Fernando, né? Porque foi realmente muito importante ter te ouvido. E queria dizer que essa questão da identidade, a única coisa que me pega um pouquinho para mim, talvez essa ênfase, né, no não ser, não seja um peso desnecessário de ser carregado, porque você é. E talvez investir mais no que você é do que no que você não é, em função de um maldito cânone. Esquece o cânone. Afirma o que você é. É isso o essencial. O essencial está nessa positividade, na amorosidade, sabe? No assumir plenamente o que você é. E essa coisa de literatura marginal, isso são
como é que eu vou dizer? São os alçapões, umas arapucas que exatamente o espaço hegemônico, cultural, econômico, social nos oferece para a gente cair e ficar preso. Você não precisa ficar preso nisso, sabe? Assume a sua riqueza dentro da positividade do eu sou mesmo, somos, sabe? E somos porque eu sou, e é isso que a Tatiana te disse que é tão bonito. Eu acho que é por aí, porque todo espaço tem a sua periferia. Não é porque eu sou professora, doutora, parará, parará, que eu estou no espaço diferente da periferia. Quando você fala em racismo, por exemplo, em exclusão, em sacanagens, sabe, no cinismo, não, todo espaço tem isso, sabe? Então nós temos mesmo é que ser plenamente onde estivermos o que somos. Queria deixar isso para o Pedro Ivo como uma escuta, né? De tudo que ele nos trouxe, de importante, de poderoso, de rico, né? Sejamos mais afirmativos e prontos, sabe? Enfim, eu acho que era isso. Tinha outra coisa que eu queria dizer, mas acho que muito agradecida por toda essa oportunidade, os três malamados. Vocês estão profundamente no nosso coração, cada um com um espacinho, com muito carinho, muito amor. Muito obrigada pela oportunidade. E aos companheiros de mesa também, Nilva e Pedro Ivo, muito obrigada por estarmos juntos. Nós que agradecemos, nós que agradecemos muito. Né? Eu achei que hoje tivemos um dos bate-papos mais riquíssimos aqui, né? Vimos que identidade não é uma coisa que nasce à toa, é uma porção de tijolinho, um encostadinho no outro, e se tirar um pode até ruir tudo, né? Às vezes é a falta de um, que hoje não foi a intenção era trazer múltiplas ideias sobre isso, mas porque a ideia, porque o bate-papo centrou muito no racismo, né? Por quê? Porque ali foi tirado tijolos importantes, que fica muito difícil para nós negros reconstruindo. Eu digo que nós criamos um alicerce de vidro, né? Qualquer coisinha que acontece, esse vidro trinca ou esse vidro quebra, então é uma coisa muito importante. Queria agradecer imensamente pela riqueza da noite de hoje, né? Lourdes Teodoro, meu agradecimento. Nilva Souza, meu agradecimento. Pedro Ivo, todo axé, meu agradecimento. Prazerzão conhecer, prazerzão mesmo, assim, de muito grande. Bem, eu vou ler um poema meu, porque eu não aguento ficar sem ler um poema meu, e falar em cima exatamente sobre isso que aconteceu. Chama-se Aprendendo em Casa. A criança branca agrediu. A criança negra reagiu. A mãe branca agrediu. A mãe negra reagiu. Em casa, racismo se aprende. Autoestima também. A criança negra agrediu. A criança branca reagiu. A mãe negra agrediu. A mãe branca reagiu. Em casa, autoestima se aprende. E racismo também. Obrigado. Muito bom, Jorge. Gente, obrigado a todos. Podem abrir o microfone agora, falar, né? Oba. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tá? Obrigado a todos. Muito obrigado. Nós tivemos aqui flutuantes, aproximadamente 22 a 25. Até 22 eu contei, mas depois entraram não contei. De 22 a 25 participantes. Isso é muito bom. Foi bom. Eu quero dizer que é o recorde do bate-papo. Tivemos quase 3 horas de bate-papo. 3 horas e meia. Nossa, Muito obrigado. Que ótimo, hein? E passou leve, foi ótimo. Eu também achei, quando eu vi que eu recebi um telefonema que me alertou a hora. Falei, caramba, já tudo isso. Eu não vi. Nossa, foi excelente. Que bom. Alô, boa noite, alô. Obrigada a todos, prazer em conhecer a todos, tá? Alô. Diga. Prazer. Diga, Então, diga, Carlos Alberto. Nada. Então, eu agora foi bom que você me deu o nome aí, flutuante, eu nem sabia que tinha esse termo. Eu flutuei aqui durante a conversa de todos aí. Eu sou sobrinho da Lourdes, ela me convidou.
Obrigada. E primeiro eu quero dizer que os poemas todos e as colocações foram belíssimas, né? Muito, muito sensatas, né? Artísticas. E eu peço, eu vou fazer só, esse vai ser meu poema. Eu fiquei aqui, a minha luz é bem escura, porque eu falei assim, ó, uma live sobre identidade, eu vou fazer uma fogueira. Aí eu vou filmar aqui, ver se vocês veem. Tá só na brasa agora. Soprar. Não, brasa, amor. Soprar um pouquinho. Que linda! Então que a conversa toda foi uma fogueira que se desfez aqui em brasas. E aí eu só deixo o seguinte para vocês todos que estão aí agora ouvindo, todos vocês aí são muito talentosos, né? Muito tem a arte aí no dom. E pelo que eu ouvi aí, eu deixo a seguinte, o que eu fiquei pensando foi o seguinte, realmente nós temos um problema secular aí, que é o racismo, mas eu acho que a doença hoje mesmo é da autoestima, que ficou um pouco prejudicada por conta de tempo, enfim, são questões muito profundas. Então, assim, o que eu pensei foi o seguinte, vocês devem, cada vez que vocês criarem ou se depararem com um poema como esse último aí dele, que o Amâncio leu, que é um poema que diz direto na autoestima da pessoa, isso precisa ser compilado da mesma forma como foi feita a compilação da violência contra a mulher. De forma objetiva, compilada, e com coisas que realmente toquem, que a gente precisa curar essa doença da autoestima aqui, porque nós brasileiros realmente nós sofremos muito disso. Muito então, bom. Esse é meu recado aqui, é o que eu senti hoje aqui, e eu agradeço muito aí o convite e fiquei muito agradecido com a participação aí, viu? Muito obrigada, Beto. Valeu, Carlos Alberto. Acho que